Você pode explicar para nós como que é a predestinação e a eleição na sua visão? Certo. Quem diz que não acredita em predestinação e eleição, ele não é nem arminiano, nem calvinista, e ele não é nem bíblico, porque são palavras nas escrituras. Não partiu de Armínio ou Calvino, nem de Agostinho, porque a teologia de João Calvino, ela é agostiniana. O Calvino não tirou do coração ou em alguma revelação ou algum estudo profundo que Deus decretou tudo. O primeiro teólogo, historicamente falando, que começou a pregar que Deus decretou tudo foi Agostinho, para tentar combater o homem ter o poder total no livre-arbítrio. Então, o primeiro homem que começou com essa história foi Agostinho. Por isso que nas institutas você tem muito citações de Agostinho. Tanto Armínio, tá? Isso vale lembrar, para ser honesto, tanto Armínio quanto Calvino chama Agostinho de mestre, doutor. De fato, ele foi em alguns pontos, mas ele tem heresias também gravíssimas, a gente pode comentar mais tarde. Mas a predestinação e a eleição não são doutrinas arminianas e calvinistas. Ela é uma doutrina bíblica, ela é fundamental. Então, a pessoa entrou na igreja, depois que ela tem um pouco do alimento do evangelho, logo ela vai cair no assunto de predestinação e eleição, porque a Bíblia fala que nós somos eleitos, escolhidos no Senhor. Então, a grande disputa entre as duas doutrinas é como que se dá essa eleição. Se nós temos vários versículos que diz que Deus não faz acepção, a palavra acepção é escolha. Na sua raiz é Deus não escolhe. Então, se Deus não faz acepção de pessoas, como que ao mesmo Bíblia diz que Deus predestinou e elegeu? Aí o Pedro responde isso. Somos eleitos e predestinados pela presciência, prognose, pré-conhecimento que Deus teve. Isso torna Deus santo e poderoso, porque se ele pode escolher todos, por que ele não escolheu? Como que Deus cria uma pessoa já pretendendo ou com a intenção de condená-la? Essa é a minha briga com o João Calvino, porque no volume, na Institutas 3, ele diz que Deus, antes da pessoa nascer e pecar, ele já decreta a pessoa no inferno. Isso aí tem no meu livro. Quem tem meu livro, eu tenho todas as citações. Ele diz, aí, inclusive, esse argumento era tão forte na época, que parte do capítulo ele diz assim, e quando alguém lhe questionar sobre isso, né, como Deus pode condenar antes da pessoa nascer, gente? Se a pessoa ainda não pecou, como que Deus decretar ela no inferno antes dela errar? Aí o Calvino vai usar aquele argumento, porventura o barro vai contender com o oleiro, né? Então, assim, é mistério. Para João Calvino, é mistério Deus ter escolhido uma pessoa ao inferno antes dela pecar e nascer, ok? Então, respondendo a pergunta do irmão, sim, predestinação e eleição são doutrinas bíblicas. Porém, Deus não pode ter, na eternidade, criado uma pessoa e dito para ela, você está sendo criada e vai passar a eternidade no inferno. Isso que é impensável uma doutrina ser chamada cristã, a saber, o calvinismo. No calvinismo raiz, tá? Porque hoje nós temos muitos tipos de calvinismo. Então, tem alguns grupos calvinistas que dizem assim, não, Deus não decreta ninguém o inferno. Inclusive, você vai ver muito teólogo, tio Nico, tio Hernandes, tio Paulo Júnior, esse pessoal greconato, o que eles dizem? Não, Deus não decretou ninguém o inferno. Ele só está tirando alguns que estão caminhando para o inferno. Peraí, Calvino diz no volume 1 das suas obras que nada na Terra acontece sem que Deus tenha decretado. Não existe permissão no calvinismo. Quando alguém diz assim que Deus permite, já não é mais calvinista. Ele pode ser tudo menos calvinista. Só existe permissão em Armínio. Volume 2 das obras de Armínio, o Armínio também acredita em decretos. Deus, no arminianismo tem 4 decretos. Decreto, eleição, predestinação, escolha, eleito. No arminianismo tem decretos. Só que para Armínio, tudo que tange o pecado e a maldade, Deus apenas permite. Há uma permissão dentro da soberania de Deus. Isso me conforta mais. Por quê? Como é que Deus vai decretar um assassinato, um abuso, um bebê sendo, né, feito horrores? Como que isso? Não tem como. Esse Deus não é bíblico, não é o Deus bom que nós cremos. Então, para Armínio, o mal ele só acontece com a permissão de Deus, de forma soberana, mas para João Calvino, não. João Calvino, ele deixa claro que nada, absolutamente nada, acontece na Terra sem que Deus tenha decretado. Então, eleição e predestinação são doutrinas bíblicas, e para Armínio, Deus, sabendo daqueles que iam crer, ele decretou a eleição. Isso é arminianismo.
Pulou outra coisa, não, o cara usou o arbítrio, o cara consegue decretar a própria salvação, já não é arminianismo. Então, talvez o irmão William, ele não está gostando do arminianismo porque você recebeu coisas que tá misturado, não é arminianismo puro, tá? Porque se você lê as obras de Armínio, até o doutor Vailate, que hoje aqui no Brasil é uma das maiores referências, né? Doutor em estudos judaicos pela USP, fala vários idiomas, entre grego, hebraico, aramaico. Até ele diz que quando você termina de ler as obras de Armínio, você pensa que ele era muito calvinista, porque ele vai falar sobre decreto, eleição, governo de Deus. Ele fala, o Armínio crê nessa soberania total de Deus. Mas quando chega no mal, o Armínio deixa muito claro que Deus, em hipótese alguma, pode decretar uma maldade, ou seja, o agente, o pecador, fazer uma maldade porque Deus imputou isso no coração. Mais para frente da live, eu posso ler para vocês. O Calvino diz que Deus ele imputa no coração do pecador para ele pecar. Cara, isso não tem. Aonde está nas escrituras isso? Aonde está? Então veja só, Davi, vocês sabem do pecado do Davi, né? Por que o Davi fez aquilo com Betseba? Porque Deus colocou no coração dele, Davi, faz o marido dela ir para a guerra e morrer e fica com ela. Isso é calvinismo. Isso é calvinismo, isso aí é o puro calvinismo. Então, assim, como que Deus vai fazer isso, cara? Você entende? Então, assim, são absurdos.